Vamos nessa que eu tô cheio de problema aqui. Cara, o que a Bíblia fala sobre problemas, André? A gente vê, na verdade, em toda a história da Bíblia, problemas, né? Os heróis da fé, você pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, eles só são considerados heróis da fé porque precisaram enfrentar crises que só pela fé seria possível. A gente olha para a história de José e ele só assume o governo porque em algum momento ele foi feito escravo. A gente olha para a história de Jesus e a gente só tem acesso à redenção porque ele foi morto. A gente olha para a história de Davi e entre a unção de rei e ele assumiu o reinado, ele precisou enfrentar a perseguição, desertos. Então, a primeira chave que eu queria compartilhar sobre problemas é que todo milagre nasceu de um problema. E é interessante porque a gente fala muito sobre milagre e o termo milagre é algo muito leve, né? Mas todo milagre é uma resposta dos céus a um problema da terra. A mulher do fluxo de sangue só viveu o milagre porque ela sangrava há anos. Ela estava sem poder acessar a sua família. Naquela época, quando uma mulher estava no período menstrual, pela cultura da época, ela era considerada impura. Então você não podia estar no meio de ninguém, você ficava isolado até esse período passar. Então, você imagina, o período dela não passou há anos, ela não tinha mais contato familiar, ela não tinha relação social. A gente olha para o milagre dela tocando as vestes de Jesus e sendo curada, e é incrível, mas teve muita dor envolvida nesse milagre. A gente olha para o milagre de multiplicação em pães e peixes, tinha fome. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar é que a Bíblia é repleta de milagres porque a Bíblia fala a respeito de uma série de crises, uma série de problemas, uma série de desafios, de tempestades. E uma coisa que é incrível na Bíblia é que o próprio Jesus ele não foi poupado de nenhuma dessas circunstâncias. Eu acredito que se Jesus tivesse vindo pronto com 30 anos, eu até brinco, né? Que se ele tivesse descido dos céus, e tivesse um coral, e tivesse festa, e ele fosse revestido de glória, a gente sempre ia usar essa desculpa de falar, para Jesus foi fácil, né? Ele já veio pronto, ele não enfrentou o que a gente enfrenta. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Jesus, ele nasceu num lugar emprestado, ele precisou aprender, ou seja, ele precisou enfrentar processos, ele precisou enfrentar perseguição, aceitação, rejeição. Então, a Bíblia fala de problemas o tempo inteiro. Gênesis já começa com problema. E Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não havia propósito, não havia funcionalidade, a terra não era funcional. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí você pega o primeiro, o segundo capítulo em diante, e se vocês quiserem me interromper, porque eu vou discorrendo aqui. Você pega do primeiro capítulo em diante, Deus começa a trazer respostas para problemas. Então ele começa a estabelecer luz no lugar de trevas, ele começa a estabelecer vida no lugar de morte, ele começa a estabelecer propósito no lugar de vazio. E aí quando o ambiente está pronto, ele coloca o homem e fala, agora governe sobre tudo isso. Então, a gente vê de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, a resposta dos céus sempre interferindo em meio a problemas. Então, se você está ouvindo aqui, você está enfrentando um problema, você já está no mesmo hall de Jesus. Você está enfrentando perseguição, você está no mesmo hall de Jesus. Você está enfrentando crise de escassez, você está no mesmo hall de José. Qualquer herói da fé vai conectar com algum tipo de crise que a gente está vivendo hoje. Vamos nessa. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.